Olá, eu sou Alessandra Michelin, sou médica infectologista do controle de infecção do Hospital da Unimed e hoje eu venho falar com vocês sobre meningite meningocócica, que tem sido um tema comum na mídia e que tem angustiado muitos colegas, né, sobre se deve indicar vacina, se não deve indicar vacina, tratamento, se nós estamos tendo mais casos do que o normal. Então nós vamos tentar esclarecer alguns desses pontos hoje. Então, começando a falar sobre a doença meningocócica, ela é causada pela Neisseria meningitis, o meningococo que nós conhecemos. Ele tem transmissão direta através de gotículas, tem um período de incubação de 2 a 10 dias e o período de transmissão, então, enquanto ele permanece na garganta do paciente doente, ele pode ser, então, tanto um transmissor como depois, em vias aéreas, ele pode se tornar um portador. As formas clínicas que a gente conhece da manifestação desse micro-organismo no corpo do paciente é através da meningite meningocócica, da doença meningocócica ou mesmo da meningite associada à meningococcemia. A suscetibilidade é universal, quem não tem vacina não tem a proteção e pode adquirir a doença, e a gente sabe que a distribuição é variada e imprevisível. Nós temos períodos de surto, né? E nós temos o sazonal da doença, tem épocas do ano em que ela é mais comum de acontecer, principalmente nessa época de inverno, em que nós temos um aglomerado de pessoas, nós convivemos em locais fechados, né? E aí a transmissão de gotículas para o ambiente e do ambiente para nós, ou mesmo, né, para a população em geral, é mais comum. Nesse gráfico aqui a gente consegue ver a rápida evolução da meningite meningocócica ou da meningococcemia até um quadro pior de desfecho, que é a mortalidade. Então, o paciente ele inicia com sinais e sintomas inespecíficos, cefaleia, dor de garganta, ele evolui em 4 horas para polidipsia, em 6 horas ele começa com dor, febre. E aí, ele pode evoluir em 9 horas para perda do apetite, náuseas e vômitos, irritabilidade. Mais ou menos com 16 horas a gente tem os sinais já de meningite, com rigidez de nuca, sinais de meningismo. Começa a ter mutilação da pele e aí o quadro varia, né? Ele pode evoluir para um quadro grave, que vai necessitar de uma UTI, que o paciente entra em confusão, um delírio, ele pode evoluir para o coma e muitas vezes para o óbito ou não. Então ele chega nesse quadro clássico de meningite, a gente inicia o tratamento e aí ele evolui para melhora. Nós temos, então, o início súbito da meningite meningocócica, com febre intensa, cefaleia, náuseas, vômitos muitas vezes em jato. Nós conhecemos, né, como qualquer clínica de meningite, a rigidez de nuca, os sinais de meningismo, o delírio, coma, que pode ser presente nos pacientes, como havíamos falado. Os pacientes lactentes, eles têm um quadro muito florido, mas eles começam com irritação, com dificuldade de alimentação, pode ter convulsões, abalamento de fontanela e somente 20% complica. Então não é todo caso de meningococcemia ou meningite meningocócica que a gente vai ter o desfecho óbito. O tratamento, a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento, prevenção através de profilaxia, pós-exposição e de vacinas, mas é bem importante saber que nem todo paciente evoluiu para o óbito, apesar de ser uma doença que nós todos médicos temos bastante receio, porque é uma doença bastante agressiva, não só pelo desfecho, né, possibilidade de óbito, mas também pelas inúmeras sequelas que ela pode deixar nos nossos pacientes. Nesse gráfico a gente consegue ver, entre várias doenças de notificação compulsória, os casos de mortalidade relacionados. A gente tem uma mortalidade média de 10% associado à doença meningocócica. Meningite meningocócica a gente tem até 12, 15%. Esse é o nosso básico. Sobre os sorogrupos, nós temos vários sorogrupos que são dependentes da cápsula do meningo e é através desses sorogrupos que depois as vacinas vão ser organizadas e então liberadas para a população para proteção. Nós temos 12 sorogrupos de meningo, mas 5 são os mais importantes: o A, o B, o C, o W e o Y. Tem se falado muito do X, que tem aparecido na África, mas os principais grupos continuam sendo esses 5.
E como fatores de risco que contribuem para uma pessoa adquirir doença meningocócica, nós havíamos falado sobre o convívio dessa época do ano em ambientes fechados, mas o sistema imunológico debilitário, quer dizer, deficiências do componente complemento terminal, asplenia anatômica ou funcional, AIDS, câncer, todos esses pacientes debilitados imunologicamente, eles sim têm maior propensão de desenvolver um quadro grave de doença meningocócica. Além disso, irritação da nasofaringe através da exposição de fumante passivo de tabaco, né? Então, a fumaça do tabaco ou outras fumaças que possam irritar a mucosa nasal propicia a adesão do meningococo. Além disso, infecções respiratórias recorrentes. Então, quem tem IVAs de repetição e que tem pneumonia de repetição também favorece a acontecer casos de, pelo menos, ser portador nasal e possibilidade de evoluir com uma doença meningocócica. Fatores sociais que são o convívio e também hoje o convívio em viagens. Então muitas vezes a gente não tem um sorogrupo na nossa população, mas nós acabamos viajando para um local onde está tendo um surto, onde aquele outro sorogrupo é prevalente. Os adolescentes também são um grupo de risco muito importante, além dos extremos de faixa etária que a gente sempre chama atenção, principalmente para as crianças abaixo de 5 anos, que têm uns desfechos complicados, e pacientes mais idosos pela sua imunossenescência. Mas os adolescentes são um grupo que, no caso da doença meningocócica, eles são um grupo de risco por causa dos seus hábitos de convívio. Nesse display a gente consegue ver tabagismo, dormitórios compartilhados, convivência em aglomerações, bares, as próprias baladas em que há troca de copos, então há troca de saliva também através do contato íntimo, as viagens para regiões endêmicas, porque é uma faixa etária que viaja bastante também, e alojamentos militares para os adultos jovens. Aqui nesse gráfico sobre adolescentes e jovens adultos que apresentam maiores índices de portação da Neisseria meningitidis, a gente pode ver que não é tanto só criança, mas na adolescência se começa esse período de maior risco de ser um portador nasal e ele vai até mais ou menos os 40 anos. Então, tanto os adolescentes quanto adultos jovens e adultos são épocas da vida em que é mais comum a pessoa ser portador nasal de Neisseria. Sobre as sequelas, que é outro dado bem importante e grave que a gente tem dessa doença. Então, as sequelas, além da mortalidade que a gente viu, que variava de 10% a 15%, nós temos outras sequelas que variam em média em 15%. E aí, entre cicatrizes, né, diversas que o paciente pode ter, não só pela gravidade da sua doença, dele ter sido entubado, de precisar haver alguma drenagem, de precisar fazer uma traqueostomia, ele também tem chance de amputação, perda auditiva, falência renal e muitas outras complicações que debilitam esse paciente. A amputação talvez seja a sequela mais marcante e também com uma certa frequência na meningite meningocócica. Muitos fatores aumentam então a necessidade da gente imunizar os nossos pacientes, porque hoje o que nós, na realidade, podemos oferecer para proteger os nossos pacientes e muitas vezes os nossos filhos, familiares e a nós mesmos são vacinas. Então, a gente tem uma epidemiologia imprevisível, a gente não sabe sobre mutações genéticas da própria Neisseria. A Neisseria, a gente sabe que o índice de resistência à penicilina ainda é baixo, em média no Brasil é 2%, mas nós não sabemos como vai ser o futuro. Então, ela vem ficando cada vez mais resistente aos antibióticos, principalmente pelo uso indiscriminado dos antibióticos na comunidade e as viagens. Então, hoje a gente tem um perfil epidemiológico do Brasil, mas se amanhã a gente está viajando para outro país, a troca rápida, né, de países faz com que a gente se exponha e também possa ser portador nasal de um outro sorotipo não existente no nosso local de convivência ou de trabalho. Eu trouxe para falar sobre a importância das trocas de sorotipos, eu trouxe 2 displays que vão falar sobre a situação da Argentina e a situação do Chile, que são 2 vizinhos nossos que nós temos viagens frequentes e também pelo fato de o Brasil ser fronteira. Então a troca de sorotipos por causa de viagens, de ônibus, de avião ou mesmo de carro e de caminhão, também, né, a troca
de sorotipos entre os países é muito comum. Então, nesse primeiro, a gente começa a ver a situação da Argentina desde 1993 até 2013. Então, nesse período todo, teve na década ali de 90, entre 95 e 96, a gente ainda tem um sorotipo C bem prevalente, com a introdução no calendário vacinal da vacina para meningo C, então há a queda da meningo C e aparece outro sorotipo que é o B. O B, que era em queda naquela época, começa a prevalecer, mas o que chama atenção é o vermelho. No gráfico, a linha vermelha, ela sinaliza o W, e o W tem entrado no Brasil nos últimos 3 anos com bastante frequência. A gente tem diagnosticado meningite meningocócica pelo sorotipo W. No próximo gráfico, a gente vê sobre a situação do Chile. No Chile, já tem há muito tempo não prevalente o sorotipo C, mas o B é muito prevalente e ele sofreu uma queda, que ainda não é pela vacina, mas a gente vê o sorotipo W despontando. Então, o que a gente imagina é que nos próximos anos o W seja muito mais frequente em toda a América Latina. Aqui a gente tem, nesse próximo gráfico, os sorotipos confirmados no Brasil 2014. Então, nós temos a notificação dos casos de meningite e meningococcemia. O sangue ele vai para o LACEN, do LACEN ele vai para o Adolfo Lutz, onde ele entra numa rede que é para toda a América Latina, chamada Cireva. A Cireva, ela não só vê os sorotipos circulantes no país, mas o perfil de resistência bacteriana também. Aqui a gente consegue ver que o verde, que é o sorotipo C, é o mais prevalente em todo o Brasil. Quando a gente tem essa situação, o que faz a rede pública? Ela tem que planejar uma vacina que proteja a maior parte da população. Se a maior parte da população do Brasil tem sorotipo C, é essa vacina que ela tem que oferecer. Porque se ela vai oferecer para todos os sorogrupos, talvez ela não consiga produção suficiente, nem dinheiro suficiente para permanecer fornecendo para toda a faixa etária que ela se propõe a tal. Então, o Brasil, ele oferece para o sorotipo C. Agora a gente precisa imunizar as crianças de forma efetiva para diminuir a circulação do C nacional. Mas vamos se concentrar no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem 57% de C, a gente tem 22% de B e olha o W, 21%. Quase a mesma quantidade do B a gente tem do W. Então, quer dizer que a nossa fronteira com Chile e Argentina tem influenciado sim, e as viagens para esses locais que são muito comuns por pessoas que habitam no Rio Grande do Sul, tem influenciado sim para a troca de sorotipos. Ainda falando do panorama Brasil, nós conseguimos ver que a maior parte dos casos de doença meningocócica são em menores de 1 ano, nós temos uma incidência alta, mas entre 20 e 39 anos também. Então, nós não devemos fazer só vacinas em crianças, a gente tem que lembrar dos adolescentes e dos adultos também. Todas as faixas etárias têm que estar protegidas. Quando a gente fala da doença invasiva no Rio Grande do Sul, então doença meningocócica no Rio Grande do Sul, a gente vê um número aumentado de casos em menores de 1 ano, mas também em 20 a 39 anos. Então, o sorotipo circulante continua o C, né, mas ele incide em todas as faixas etárias. Falando um pouco do Rio Grande do Sul, os dados de Porto Alegre, então, são os dados que é a cidade que notifica muito no Rio Grande do Sul e que tem ainda, por ser a maior parte da população, o maior número de casos notificados. O que eu queria chamar a atenção de vocês é, ali tem dados de 2009 a 2014. Não houve um aumento do número de casos assustador, não há surto de doença meningocócica nem de meningite meningocócica no estado. Né? E em Porto Alegre também não, porque há muito comentário, tanto em rádios, TV, jornais, sobre doença meningocócica, e vocês podem estar tranquilos que o nosso número tem se mantido entre 40 a 70 casos ano, que é o que a gente geralmente tem. E ainda o sorotipo C sendo mais prevalente. Nós vamos ver aqui 2013, a gente consegue ver que o sorotipo C, do total de 78 casos, 21 casos foram de C e 12 de B. O W já apareceu com 10 casos. Esses aqui são dados Rio Grande do Sul. A mesma coisa a gente vai ver ali Porto Alegre, dados de Rio Grande do Sul de 2014. Então, 59% dos casos de Porto Alegre do ano passado foram por C. B foram só 6% dos casos. 23% dos casos não foram identificados e 12% pela
Y ou W, eles não conseguiram diferenciar entre esses dois sorotipos no ano passado. Esse ano nós temos novamente mais casos, 48, mas 48 para essa época do ano ainda é a nossa normalidade. Nós não temos surto, nós não temos epidemia. E dos 48 casos que nós tivemos desde o início do ano, 24 são C, 7 são B. O que assustou um pouco foi o fato de que dos óbitos, nós tivemos 12 óbitos, dos identificados com sorotipos identificados, 4 foram C. Então, dos 24, 4 óbitos por C. E dos 7 casos de B, 4 óbitos por B. Então, se fala, será que a cepa B ela é mais agressiva? Ela sempre foi um pouco mais agressiva, né? Mas não há epidemia e o número de casos é o normal. Até abril desse ano nós não tínhamos vacina para B, nós tínhamos para C e desde há 3 anos atrás a CWY no Brasil. Então agora nós temos uma vacina para B, então agora nós vamos começar a proteger a nossa população para B, mas a gente não precisa fazer isso de uma forma rápida ou urgente, a gente tem que fazer isso de uma forma gradativa e com responsabilidade, porque são 2 doses e nós precisamos ter certeza de que a gente vai conseguir imunizar de forma correta a nós mesmos, aos nossos familiares e aos nossos clientes. Sobre as taxas de casos fatais, a gente tem a ideia de que criança morre mais de meningite meningocócica. E esse gráfico traz um dado do Clinical Infectious Disease, que é um jornal de doenças infecciosas muito famoso, e ele traz um dado de 2010 do mundo inteiro, que foram 1.525 casos coletados nos Estados Unidos de 1998 a 2007, mostrando que a faixa que tem maior letalidade é a idosa, né? Então, os idosos acima de 65 anos têm maior letalidade, mas as faixas etárias variam. Isso depende muito de outros fatores que nós já falamos, como a imunidade de cada indivíduo. Falando um pouco de vacina, então. Sobre o tratamento, um pouco antes de falar da vacina, falando um pouquinho sobre o tratamento da doença meningocócica, nós temos pela literatura a indicação da penicilina cristalina ainda como nosso principal antibiótico para a erradicação do meningo. Hoje, a gente sabe que tem uns 2% de resistência, mas para iniciar, a indicação da literatura é que se inicie com ceftriaxona no momento que a gente tem identificação do meningo e sabe que ele é sensível à penicilina, então que a gente migre para a penicilina. Quanto à profilaxia para contactante, até então que a gente tinha a rifampicina. Rifampicina a gente usa um comprimido de 12 em 12, 2 dias para tentar erradicar o portador, para que ele não venha fazer a doença meningocócica caso ele tenha entrado em contato íntimo. Não é qualquer pessoa que precisa fazer o uso da rifampicina, somente contato íntimo e prolongado. Então, se você está atendendo um pronto atendimento, teve pouco contato, não entubou, não aspirou, não teve um contato íntimo com o paciente, quer dizer, muito próximo, a menos de 1 metro, não há necessidade de usar rifampicina. Mas o ideal é que você esteja melhor protegido e quem sabe com uma vacina. Então, começando a falar de vacina, a gente vai para falar do meningo, né? E a cápsula do meningo é o nosso principal fator para desenvolver uma vacina. Então, ela é composta de proteínas, cápsula polissacarídica e oligosacarídicos que vão dar uma estrutura no meningo que é a parte melhor imunogênica, porque é a mais facilmente identificável e que melhor imuniza a pessoa depois com uma vacina. Sobre a cápsula do meningo, então, por exemplo, a vacina que é feita para a CWY, que é a quadrivalente que nós temos 2 vacinas quadrivalentes, a Menveu e a Nimerix. A Menveu ela é liberada no Brasil acima de 2 anos de idade e a Nimerix acima de 12 meses de idade, quer dizer, acima de 1 ano de idade. As duas, elas têm a mesma conformação, é a cápsula do meningo mais um carreador proteico, que no caso da Menveu é o CRM197 e no caso da Nimerix é um toxoide tetânico, que vai estimular, nessa conjugação, vai estimular que sejam produzidos mais anticorpos e por mais tempo. Todas as vacinas conjugadas, elas têm esse poder. Através de um carreador, elas estimulam anticorpos e eles duram por mais tempo.
Então a memória imunológica é maior. Além disso, ela proporciona a erradicação do meningo da orofaringe e também faz um efeito de rebanho que nós chamamos. O que é isso? Então a gente vacina uma parte da população e uma outra população não vacinada, de faixa etária diferente, como circula menos bactéria, menos meningo naquela população, ela também fica protegida. Sobre o efeito rebanho, ele já foi demonstrado em vários estudos. Esse aqui que eu trago para vocês é um do Reino Unido, de 2004, do Lancet, que mostra onde foi iniciada a vacina, a proteção dela, que foi para a faixa etária de 0 a 19 anos, e o efeito rebanho, que ela dá na faixa etária acima de 20 anos, que foi uma população que não foi imunizada. No Brasil, então, se decidiu por iniciar a vacina através da meningo C, que era a vacina que nós tínhamos tecnologia para garantir produção no Brasil. Ela foi introduzida em 2010, no final de 2010, no calendário de crianças menores que 2 anos, na forma de 2 doses com 3 e 5 meses, com reforço com 12 meses, e crianças entre 12 e 23 meses fariam somente uma dose. E ainda teria catch-up para outras faixas etárias. Com a introdução dessa vacina no Brasil, através desse gráfico do Sinan de 2015, do DataSUS, a gente consegue ver que a vacina foi introduzida em 2010 e a queda de 72% do meningo C na população brasileira. Mas com isso, os outros sorotipos começam a ser mais prevalentes. Falando então da ACWY, falando um pouquinho da Menveu, então nós temos a cápsula da Neisseria, conjugada com uma proteína carregadora. Aqui a gente tem o CRM 197, que é uma parte de toxoide tetânico mutado, em que vai induzir uma forte resposta imunológica. E aqui a gente começa a ver os resultados dessa vacina de estudos. Então esses estudos são em crianças de 2 a 10 anos, e a gente vê, comparando com uma outra vacina, a CWY, com componente difitérico também, que a gente não tem no Brasil, mas esse estudo foi avaliado como muito seguro para essa faixa etária e com produção de anticorpos adequadas para os diversos sorotipos. Quando a gente vai ver o efeito protetor em adolescentes, a gente também consegue ver a CWY como a quantidade de anticorpos muito semelhantes à vacina comparativa. Então, nos adultos também o critério de não inferioridade foi alcançado, né? Então nós temos anticorpos protetores, a Menveu a gente vê em azul no gráfico, em que eles são adequados para os diversos sorotipos também. E o efeito em protetor em adultos com mais de 56 anos, que é uma faixa etária que tem alta letalidade, também de forma adequada, muito melhor que a vacina comparadora em vários sorotipos. Quando a gente vai falar da nossa outra vacina, a CWY, com componente de toxoide tetânico, ela foi liberada então para maiores de 12 meses. Menores de 12 meses a gente só tem no Brasil, por enquanto, a liberação da somente a C. A partir de 1 ano de idade, a gente já pode dar a CWY, nesse caso a Nimerix, e após os 2 anos, a Menveu. A Nimerix teve um efeito protetor muito semelhante ao Menveu e ela vem sendo liberada, né, para crianças após os 12 meses na vacinação primária, dose única administrada por injeção intramuscular. Na vacinação de reforço, ela também pode ser administrada como reforço para quem já tem a C. Ela foi testada nas diversas faixas etárias, adultos, crianças, adolescentes e crianças pequenas, abaixo de 12 a 23 meses e de 2 a 10 anos, com uma resposta muito semelhante aos gráficos da Menveu. Então, isso fez com que a Sociedade Brasileira de Pediatria se posicionasse e indicasse essas vacinas. Então, nós ficamos com uma indicação para uso no Brasil em crianças, para a CWY, então, a meningocócica conjugada. Se recomenda a meningocócica C, né, para o primeiro ano de vida. Para pacientes com mais de 12 meses, a CWY com toxoide tetânico, a Menveu, e a CWY após os 2 anos de idade com toxoide difitérico, então para proteção. Para pacientes adolescentes e adultos, nós só damos uma dose única. Para pacientes pediátricos, ela vai compor já a vacinação. Se o paciente nunca for
foi vacinado, ele deve acompanhar com o seu pediatra em que momento do calendário ele está entrando e se ele vai receber uma ou duas doses para mais uma dose de reforço, ou se ele vai fazer dose única da vacina CWY. A maior parte da população que já é vacinada só faz um reforço da CWY. Lembrando que após 5 anos é recomendado que se faça mais um reforço e crianças após 11 anos se vacinadas quando pequenas também vão necessitar de um reforço para a fase da adolescência. E esse ano então foi liberado para o Brasil, a partir de abril, a meningo B, que é a Bexsero. Sobre o meningo B nós temos mais de 1000 subtipos e isso faz com que a chance de desenvolver uma vacina eficaz era muito complicada. Nós tínhamos uma vacina anteriormente que era uma vacina que dava muito efeito neurológico, porque ela simulava muito membranas neuronais e isso fazia com que os pacientes tinham muitos efeitos adversos. E a capacidade de produção de anticorpos era muito também baixa comparada com o que se esperava de uma vacina. Hoje, então, no mercado, nós temos uma vacina um pouco diferente. Ela tem um pouco do componente... O polissacarídeo capsular não foi só suficiente para fazer a vacina por causa da sua semelhança com membrana neuronal. O componente difterico proteico, o componente proteico subcapsular único também tinha uma grande variabilidade antigênica e a gente não sabia se ia conseguir imunizar de forma adequada. Então o que se fez foi uma vacina a partir de 4 componentes. Então ela tem uma proteína de ligação ao fator H, ela tem uma adesina A, ela tem o antígeno B de ligação à heparina e ela tem uma porina A. Então, com a produção de anticorpos para 4 componentes diferentes, não só de cápsula, como de componentes de membrana, enfim, de porina, faz com que a quantidade de anticorpos produzidos seja de qualidade e de qualidade para pegar em vários pontos da bactéria, fazendo com que a nossa proteção seja muito mais efetiva. Essa vacina foi testada em 7.812 sujeitos a partir de 2 meses de idade e ela teve excelentes resultados protetores para as várias faixas etárias. Aqui a gente consegue ver para pacientes lactentes a produção para cada tipo de componente entre cápsula e formação da bactéria, enfim, né? E a gente consegue ver para o fator H, NADA, aporina e o NHBA, vários anticorpos sendo produzidos, tanto a gente consegue ver o que era o antes, que era em branco, que não se tinha, e como foi robusta a produção após a primária dose, após o pré-reforço e após o reforço, fazendo com que a gente fique seguro que essa vacina realmente tem uma proteção bem adequada, que varia em 85%. Ela foi imunogênica para adolescentes, com excelente resposta para os 4 componentes da vacina. Quando a gente fala em reações locais, as reações são bem discretas, dor, eritema, mal-estar no local. A gente sabe que os adolescentes e adultos reclamam muito de dor após a vacina, as crianças têm um pouco de febre, mal-estar, mas nós não temos relatos de efeitos adversos graves. O que se estima é que essa cobertura no mundo inteiro ela seja bem potente para que a gente tenha um efeito rebanho para a população mesmo não vacinada e que a gente consiga proteger a nossa população com segurança nas várias faixas etárias. Aqui a gente consegue ver a posologia dela, então para lactentes de 2 a 5 meses são 3 doses, com intervalo de 2 meses, sendo que uma é reforço entre 12 e 23 meses. Se o pacientinho já tem mais de 6 meses, ele vai entrar com 2 doses, com um intervalo de 2 meses. E crianças a partir de 1 ano, adultos e adolescentes, a gente tem 2 doses também com intervalo de 2 meses. Agora, tem muita gente se preocupando, tá, e se passar desse intervalo, se for mais de 2 meses? Adolescentes e adultos se tem literatura até 6 meses de segurança. Crianças a gente ainda não tem estudos, mas se sabe que não vai se precisar reiniciar a vacinação. Você tem uma dose assim que possível, com intervalo mínimo de 2 meses vai ser feita a segunda dose. Mas a primeira dose ela já tem uma resposta imunogênica. Como a gente viu nos trabalhos, após o reforço, ela sim dá um booster de anticorpos e eles ficam por mais tempo protetores nos nossos pacientes.
Então, para finalizar, a gente vem com a indicação da B recombinante. Então, para a partir de 2 meses de idade, essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e que a gente pode ver, para lactentes que iniciaram a vacinação com 6 a 11 meses, vão fazer 2 doses, pacientes após 1 ano de vida vai fazer, são indicadas 2 doses, né, pelo menos com 2 meses de intervalo, adolescentes e adultos são 2 doses com pelo menos 1 mês de intervalo, sabendo que se precisar ampliar esse intervalo, ainda está seguro. Então, para finalizar, a maior parte das doenças meningocócicas hoje nós temos como proteger. Se nós fizermos o diagnóstico de uma meningite meningocócica, a gente inicia com ceftriaxona. Assim que a gente tem certeza que aquele meningo é sensível à penicilina, a gente deve migrar para a penicilina porque é a melhor forma de tratamento. Se nós temos contactantes, se avalia a necessidade de usar rifampicina nesses contactantes, mas o que realmente nós temos de grande arma agora são as vacinas. E nós já temos as vacinas para os 5 principais sorotipos. Então agora sim a gente vai falar com segurança de que a gente pode estar protegido contra a doença meningocócica. Nós sabemos que há 2 vacinas meningocócicas no Brasil, a CWY, né? Uma indicada para menor, acima de 12 meses, a outra é indicada acima de 2 anos, então a Nimerix acima de 12 meses, a Menveu acima de 2 anos de idade e a vacina B agora ela vem indicada para acima de 2 meses de idade, com limite a 50 anos, porque é o que se tem na literatura. Isso não quer dizer que a gente não possa aplicar, né, em pacientes com mais de 50 anos. Dependendo se for necessidade surto. Uma coisa que eu queria esclarecer é que não há evidência para uso em gestantes. A gente ainda não tem, né, evidência científica para indicar para gestantes. Se a gente houver um momento especial como uma epidemia, um surto, vai se pesar risco-benefício, porque seria aquela ideia da mãe receber e ela tá passando anticorpos para o bebê. Mas nós não temos ainda essas vacinas liberadas para gestante em rotina de vacinação. Para finalizar, eu deixo vocês então com uma obra da Anne Guedes, que é uma ONG então que mostra crianças, né, que passaram pela doença meningocócica e que, como essa menina linda, ficou com sequelas e não tem mais as pernas, né, e que vive uma vida diferente porque não conseguiu ser protegida. E a mensagem que fica, né, protejam com vacina, né, não somente os seus pacientes, mas também seus familiares e a vocês mesmos. Hoje a gente tem uma excelente arma para lutar contra a doença. Obrigada.